Tudo bem? Eu sou o Filomeno, esse aqui é o Terra das Finanças, e eu tô aqui para te ajudar a sair do zero e a chegar no patrimônio de pelo menos R$ 100.000. E hoje eu queria mostrar para você, queria te apresentar os principais tipos de investimento que você tem disponível por aí, não são todos, né, mas são os principais, e queria mostrar também as características desses investimentos. Para quem já conhece alguma coisa, ou para quem já conhece bastante disso, é uma oportunidade de dar uma boa revisada, de lembrar uma coisinha ou outra, tirar dúvidas, e para quem ainda não conhece, claro, pode ser uma oportunidade boa de ter uma noção de tudo que tem disponível por aí. E aí eu já queria fazer um alerta agora, logo no começo, de que mesmo sabendo do que se trata os investimentos, que são esses investimentos, você não deve sair por aí pegando qualquer coisa e investindo, colocando seu dinheiro lá, tá? Uma coisa é você saber o que é aquilo. A outra coisa é como usar. Imagina, por exemplo, que você está indo, andando no shopping e você vê no meio lá da praça de alimentação, você vê um piano. De longe, você bate o olho e sabe o que é um piano, né? Claro, a maioria de nós já viu um piano antes, sabe como aquele piano funciona. Agora, a outra coisa é você ser capaz de chegar lá, sentar naquela cadeirinha, levantar a tampa do piano, tocar, ler a partitura com a música, né? Saber os detalhes do equipamento, onde é que liga, se for um piano que tem, sei lá, uma amplificação, se tem como mudar o tom, o volume, se está afinado, se está desafinado. Tudo isso você só vai saber depois que você começar a praticar. Então, é importante lembrar que o ato de diversificar, sendo feito com responsabilidade, sendo feito com conhecimento de causa, representa um passo importante no seu caminho para a sua independência financeira. Porque ter vários tipos de investimentos é uma coisa boa para você. No fim das contas, isso é bom. Se você fizer isso bem feito, vai aumentar o seu retorno, ou seja, você vai ganhar mais, você tende a ganhar mais, e isso vai diminuir o seu risco também, porque você vai ficar menos exposto a um problema, ou a alguma dificuldade, a alguma variação de um determinado investimento, né? E só para deixar claro, só para a gente alinhar o conceito de investimento, investimento é aquilo que faz o seu dinheiro render, né? Por padrão, a gente considera que faz o seu dinheiro aumentar. É como se você tivesse a opção de colocar o seu dinheiro para trabalhar 24 horas por dia para você. Em geral, o que você faz é emprestar o seu dinheiro para alguém, seja para uma pessoa física, seja para uma instituição, em troca de juros, né? Como você está emprestando dinheiro para aquela instituição, você vai receber mais dinheiro em troca. Normalmente a regra é, quanto mais tempo você deixar o dinheiro com essa instituição, mais juros você recebe, quanto mais risco você correr, mais juros você precisa receber também. Nesse caso, o risco, que é uma das características dos investimentos, é a possibilidade de você ou receber menos do que você colocou ou não receber nada. Ou seja, é a segurança com a qual você investe. Existe também, claro, o retorno, né? Ou seja, quanto aquele investimento paga para você. Existe a liquidez, que é a possibilidade de você transformar o seu investimento em dinheiro novamente, se você precisa de um dia, 10 dias, 20 dias, 90 dias. Existe também a carência, certos tipos de investimento. Depois que você investe, você precisa esperar um tempo até trazer o dinheiro de volta para você. Existe ainda incidência de taxas, de impostos. Tudo isso eu vou falar aqui mais para frente, quando eu explicar os tipos de investimento. Lembrando principalmente que investir, né, é uma parte essencial, é uma das três partes que são essenciais para o processo de riqueza, para o aumento do seu patrimônio. Sendo uma das partes do investimento, quais são as outras duas? Bom, eu já vou falar, eu já vou mostrar aqui na frente. Mas eu queria lembrar para você, primeiro, que não existe investimento 100% garantido. Na verdade, 100% garantido mesmo na nossa vida, só a morte, né, e os impostos, porque o resto a gente classifica ali em escalas de risco. E eu vou mostrar também uma escala de risco mais ou menos consensual aí das pessoas, do mercado, sobre os tipos de investimento e o quanto de risco eles representam para você. Também é importante lembrar que investimento não funciona igual para todo mundo. Por quê? Porque, primeiro, que cada pessoa tem um perfil diferente, tem um plano de vida diferente, tem uma tolerância a risco diferente, isso é uma coisa importantíssima. Quanto mais tolerância a risco você tem, ou seja, quanto mais você aguenta, quanto mais estômago você tem para ver o seu dinheiro variar, teoricamente, maiores as chances de você, por exemplo, colocar dinheiro em ações ou em renda variável sem se desgastar com isso. Mas também tem o seguinte: uma pessoa que pode ter ganhado muito dinheiro com investimento, diz para outra assim, se você investir nisso aqui que eu investi, você vai ganhar muito também. Mas o tempo é outro, né? Então é importante lembrar que o que funciona para um não necessariamente funciona para o outro. Mas para a gente entender onde o investimento se encaixa na cadeia da produção da riqueza, é importante a gente entender exatamente o que constrói a nossa riqueza, o que constrói o nosso patrimônio. Nosso patrimônio, a nossa riqueza, ele é construído
tá? Por uma coisa que eu convencionei aqui, né, no Terra das Finanças, a chamar de fábrica de riqueza. A fábrica da riqueza, na verdade, ela não existe fisicamente, não existe um prédio, não existe uma máquina física ali. Na verdade, essa fábrica de riqueza é você, sou eu, é cada indivíduo, é cada pessoa que vive, é uma fábrica de riqueza. Como é que essa fábrica de riqueza funciona? De um lado, entra o seu trabalho, entra o seu conhecimento, entra o seu tempo, né? E do outro lado, sai o seu patrimônio, sai o dinheiro. Se a gente fosse olhar uma máquina por dentro, se a gente fosse olhar essa fábrica por dentro, a gente veria que ela tem três grandes máquinas. A primeira máquina é a máquina de fazer dinheiro, transforma, né, a sua mão de obra em dinheiro. Se você, por exemplo, for um trabalhador assalariado, você vai receber um salário. A segunda máquina é a máquina de poupar, que vai selecionar a parte desse dinheiro que você fez para pagar suas despesas, e a outra parte vai ser usada para levar para a máquina de investimento, ou seja, aquelas economias, aquilo que você conseguiu poupar vai para a sua máquina de investimento. Na sua máquina de investimento, que é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, você vai multiplicar essa riqueza e ela vai se transformar em patrimônio que você vai usar para realizar os seus sonhos. É importantíssimo lembrar que você é o responsável por controlar as três máquinas, não só a máquina de investimento. Você controla a máquina de fazer dinheiro, ou seja, você escolhe se você vai fazer mais ou menos dinheiro. Mas eu coloco aqui escolhe entre aspas, porque na maioria das vezes a gente também tem as circunstâncias, tem um contexto. Mas de qualquer maneira, está nas suas mãos fazer mais ou fazer menos dinheiro. Da mesma forma que a máquina de poupar, está nas suas mãos fazer mais ou fazer menos economia, poupar mais ou poupar menos. E ainda a máquina de investir, que também é responsabilidade sua, entender como ela funciona, fazer ela trabalhar melhor. Então, se a gente olhar essa máquina de riqueza por dentro, ela funciona assim: ela recebe de um lado o aporte, ou seja, aquele dinheiro que você está colocando para investir, geralmente o dinheiro que você economizou, e você também precisa contar com o tempo. São as duas grandes importâncias que você precisa ter em conta quando você estiver pensando em investimento. Ah, Filomeno, mas não tem a taxa de juros? Claro, tem a taxa de juros, óbvio, né? Só que a taxa de juros, ela vai te levar para um lugar que é o lugar onde normalmente as pessoas mais procuram aumentar o rendimento, mais procuram melhorar essa máquina de investir, e é onde normalmente elas mais perdem dinheiro. Porque não é fácil você conseguir uma taxa de rendimento alta, uma taxa de juros alta o tempo todo. Quanto maior o retorno, maior o risco. É isso que você precisa lembrar. Não existe alto retorno, juros alto, separado de risco alto. Então, se você estiver correndo atrás das taxas de juros, daqueles investimentos fantásticos que vão te render muito, o que pode acontecer? Você pode colocar o seu patrimônio em risco e pode acabar perdendo muito. Agora, o tempo, ou seja, começar a investir antes e deixar o dinheiro investido por mais tempo, e o aporte, que é a quantidade de dinheiro que você coloca, são as grandezas que você tem sob controle. Você pode controlar melhor isso, né? Pois bem, então do outro lado, de um lado entra o aporte e o tempo, do outro lado sai o dinheiro. Quando você estiver preparando a sua máquina, você precisa estar sempre atento para o investimento que você vai escolher nessa relação de risco e retorno, que eu acabei de falar. Quanto maior o retorno, maior o risco. Quanto menor o risco, menor o retorno. E ainda assim, para você melhorar a sua máquina de investir, você precisa pensar na diversificação, ou seja, você precisa fazer com que a sua máquina tenha partes do seu investimento em vários lugares, porque se você fizer isso bem feito, você vai aumentar as suas chances de ter um retorno grande e diminuir os seus riscos. Você também precisa pensar no longo prazo, ou seja, investir, usar investimentos que tenham valor, investimentos bons. Uma diferença que eu sempre uso para você entender o conceito de valor no investimento é quando você vai comprar a ação de uma empresa. A ideia de comprar a ação da empresa como sócio, que é a ideia aqui da sua máquina de riqueza, da sua máquina de investimentos, né, da sua máquina de investir, essa ideia, ela reside basicamente em você escolher entre uma empresa boa e uma empresa ruim. O que é uma empresa boa, o que é uma empresa ruim? Bom, vamos lá. Uma empresa boa é uma empresa que gera lucro, para começar, é uma empresa bem estabelecida naquele ramo dela, é uma empresa que tem uma boa governança, uma boa gestão, é uma empresa que investe no crescimento dela mesma. O que é uma empresa ruim? Uma empresa ruim é uma empresa que está dando prejuízo, uma empresa que tem uma gestão ruim, que está no mercado ou num ramo que não está crescendo ou que está diminuindo, né? Então, quando você decide virar sócio de uma empresa, comprando ação, você precisa começar a pensar nisso também. Você precisa começar a pensar em investir em ações
em itens de valor no longo prazo, sempre considerando o longo prazo. E aí, por fim, as duas grandezas que você tem controle na máquina de investir são o tempo e o aporte. Quanto mais tempo você der para sua máquina de investimentos, quanto mais aporte, quanto mais dinheiro você colocar nela, melhor ela vai trabalhar. Quando a gente começa a estudar, a gente começa a ver um monte de investimentos, hoje aqui a gente vai ver um monte, eu vou mostrar para vocês um monte de tipo de investimento, você começa a achar que diversificar significa comprar um pouquinho de cada, porque aí sim, eu vou estar no melhor dos mundos. Não necessariamente. O que acontece é que um dos grandes valores para o investimento no longo prazo é a simplicidade. É você ter uma estrutura de investimento simples o suficiente para não te tomar o tempo, para não te fazer perder o sono toda vez que a bolsa variar, para você não ter que perder horas e horas olhando o jornal e decidindo se vai investir nisso ou naquilo. Por quê? Porque provavelmente você, assim como eu, não é um investidor profissional. Não sendo investidor profissional, você não passa o dia todo lá sentado numa mesa com 5 monitores, olhando cotações e olhando notícias. Você não faz isso. O que você quer fazer é crescer o seu patrimônio, você quer investir com tranquilidade, você quer ver a sua riqueza aumentar. Para você fazer isso, você precisa começar a pensar numa estrutura que seja boa o suficiente para você, mas que seja simples o suficiente para que você não tenha que passar o tempo todo preocupado se aquilo ali está funcionando ou não, meu Deus, como é que eu vou fazer? Então, quando você estiver analisando investimentos, considere sempre um termo que os americanos usam muito, que é KISS, K-I-S na verdade, né? Que é Keep It Simple. Mantenha isso o mais simples possível. Vai te ajudar a organizar, vai liberar sua energia para você colocar naquilo que é importante, ou seja, o que é importante para você? Aporte, ou seja, colocar mais dinheiro nos investimentos e dar mais tempo para os seus investimentos trabalharem. Fazer dinheiro, né? De repente melhorar o seu trabalho, encontrar um segundo trabalho, uma segunda fonte de renda, poupar melhor e investir com consistência. Nesse caso, simplicidade significa ser consistente, significa investir todo mês. Significa ter uma estrutura de vida boa para você, que te deixe tranquilo, que te faça bem, né? Claro, porque não faz sentido você ter todo o dinheiro investido e não estar vivendo bem, mas montar uma estrutura que seja simples e boa o suficiente para você. Nesse caso, quando você estiver analisando os investimentos, pensa sempre assim. A maior tendência que a gente tem, né, é muito comum isso acontecer, é a gente procurar aquilo que é novo, aquilo que parece sedutor, né? Buscar aquilo que é da moda. Pô, será que é legal isso aqui? Eu vi um cara falando outro dia que LCI, LCA, eu vi uma pessoa comentando outra coisa. E aí eu vou citar para vocês um caso de um grande amigo que, quando ele estava começando esse processo de investimentos, aprendendo também, ele estava ali estudando as opções e ele viu um negócio chamado debentures, que eu não sei se você sabe o que é, mas eu vou explicar lá mais para frente, mas é uma coisa parece sedutor, mas é algo que, se você não conhecer, é melhor você ficar longe. E conhecer que eu falo é conhecer no sentido de saber como funciona mesmo. Não é com aquele conhecer do piano, que você vê o piano lá no meio da praça de alimentação, você sabe que é um piano. Não é aquilo. É saber chegar lá e tocar o piano bem. É saber tirar daquilo o seu lucro, né? Tirar uma boa música daquele negócio. E esse meu amigo, ele foi seguindo o conselho do assessor. E aí eu faço uma ressalva para você. Os assessores, não necessariamente eles estão interessados em te lesar de alguma forma, mas eles estão buscando algo que seja bom para a corretora, para o banco também, né? Eles estão vendendo alguma coisa para você. Então, seguir o conselho do assessor é algo que você só deve fazer se você souber do que ele está falando. Bom, esse meu amigo comprou as debentures para ver como era, para diversificar, e tomou prejuízo, porque depois de um tempo ele percebeu que era uma baita de uma furada. E vai fazer o quê? Na verdade, não tem muito o que você fazer depois que você já tomou prejuízo. Você tem que considerar aquilo como um dinheiro bem pago para você aprender. Você tem que internalizar isso. Se acontecer isso, se eu investir em algo que eu não deveria ter investido, e se eu começar a perder, e se acontecer, o pior, bom, paciência. Para isso que a gente diversifica, para isso que a gente faz o controle de risco também, para evitar que a gente perca o dinheiro do leite das crianças, né? Para evitar que a gente perca o dinheiro da casa, para evitar que a gente tenha que dormir na sarjeta. Então, você não vai pegar todo o seu investimento, todo o dinheiro que você tem e colocar numa coisa só. E aí eu queria lembrar também que tem sempre muita gente que fala assim, olha, eu tenho medo de investir e de perder dinheiro. Exatamente como o seu amigo fez aí. Essa história que você me contou agora me deixou preocupado, porque eu morro de medo de perder dinheiro. Todo mundo tem medo de perder dinheiro. Eu também tenho medo de perder dinheiro. É por isso que a gente começa devagar, é por isso que a gente começa com aquilo que é mais simples, é por isso que a gente procura ir aos poucos, mas principalmente a gente precisa estudar, precisa aprender, precisa ficar confortável com aquilo, e quando for começar a investir, investir pouco.
né? Não sei bem como funciona, tal. Coloco lá o dinheiro, meu amigo colocou pouco dinheiro nas debêntures, perdeu pouco. Aconteceu. Ele devia ter estudado mais, hoje ele já não investe mais nisso, por opção, mas na época ele decidiu fazer, ainda bem que investiu pouco, né? Pois bem, tem também que fala assim, mas eu me confundo muito com tanta coisa diferente, é difícil porque é muito termo, é muito economês, se fala muito de liquidez, commodity, isso, marcação a mercado. Isso é normal, tá? Ninguém nasceu sabendo, ninguém nasceu sabendo falar, quanto mais falar economês. Por isso que a gente vai no simples primeiro. Mas, se você está com plano de aumentar o seu patrimônio, de aumentar a sua riqueza, de chegar aí numa independência financeira, você precisa começar a estudar, ir devagar, ir tranquilo, ir no seu ritmo e ir tirando as suas dúvidas. Eu estou aqui disponível para tirar suas dúvidas sempre que você quiser. Tem também quem fala assim, olha, eu sei, eu já estudei, mas eu ainda não entendi como é que faz. Eu preciso de uma corretora para comprar isso? Eu posso comprar direto no banco? Quando você fala de tal tipo de investimento, como é que é isso exatamente? É, é que cada caso é um pouquinho diferente do outro. Mas, se você está em dúvida em relação a isso, talvez seja um sinal de que você precisa estudar um pouco mais. Isso não é ruim, isso é bom. É bom, significa que você está com dúvidas importantes. Na maioria das vezes, você vai precisar de uma corretora para fazer investimentos relacionados à bolsa. Mas o que tem acontecido? Os bancos, os grandes bancos, têm percebido que, com esse movimento de aumento de investidores no Brasil, tem valido a pena para os bancos darem opções para os investidores também comprarem investimentos por meio dos bancos. Então, hoje em dia, você tem grandes bancos, como o Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Santander, que já te permitem fazer investimento em renda variável, te permitem comprar tesouro direto. Então, não necessariamente você precisa ter uma conta na corretora. Pode ser que precise, pode ser que não. De novo, se você tiver alguma dúvida específica do seu caso, basta você deixar aqui, basta você deixar sua dúvida ou aqui no Instagram, ou no Facebook, ou no YouTube, que eu vou responder com o maior prazer, tá? Mas o importante é continuar e sempre na manha, devagar, tranquilo, você vai chegar lá, com certeza. E assim, tem algumas formas que quem está começando às vezes começa a usar, que não são formas boas. Primeiro, é seguir aquelas pessoas que dizem que o que eles estão fazendo é bom. Isso acontece muito, tá? A pessoa começou a investir agora em Bitcoin e fala assim, cara, tô ganhando muito dinheiro com Bitcoin, então vem aqui, vem pra cá. Não faça isso. Não siga. Por quê? As chances de você perder dinheiro são enormes. Primeiro que você está entrando num beco escuro sem ter a menor ideia de onde é a saída. Né? Segundo, que você não tem noção nem de como sai desse beco. Né? Nem se tem saída lá na frente, nem como é que volta nele. É como se fosse um labirinto. Então, estuda primeiro. O que é bom para uma pessoa não necessariamente é bom para outra pessoa. Sabe? Pode ser que essa pessoa também não saiba o que está fazendo, pode ser que essa pessoa tenha dado sorte, e assim, quando o mercado está em alta, todo mundo é bom, todo mundo ganha dinheiro, todo mundo recomenda. Então cuidado com isso, tá? Outra coisa também para você ficar esperta, ficar trocando de investimento o tempo todo. Não faça isso. É importante que você estabeleça um plano antes de você começar a investir, mesmo que seja um plano simples, mas comece pensando assim. Se você ficar trocando de investimento o tempo todo, o que vai acontecer é que você vai perder dinheiro. Você vai, a tendência é que você compre na alta. O que é comprar na alta? É naquela hora que está todo mundo falando assim, ó, o Magazine Luiza agora está bombando. Aí você vai lá e compra. As chances são de que quando você procura, corre atrás de preço, de ação, você acabe comprando na hora que todo mundo já comprou, e aí depois ela vai começar a cair, aí você vai se desesperar e vai vender. Ou seja, você vai comprar com preço alto e vender com preço baixo. Outra coisa que acontece é que você paga muito imposto e muita taxa quando você fica trocando de investimentos. Né? A gente fica naquele desespero, assim como quando a gente está no trânsito, no engarrafamento, você fica olhando para a pista do lado para ver se ela está indo mais rápido, aí você troca para aquela pista do lado e de repente ela começa a ir mais devagar, e você toca para do lado e começa mais devagar aquela outra, você fica desesperado. Nos investimentos isso não é bom, tá? Outra coisa, evita ao máximo movimentar muito dinheiro de uma vez só. Por quê? Primeiro porque você pode errar na hora de você estar fazendo a sua movimentação. Você pode tanto errar no processo ali, quanto na compra. Pode comprar errado o que você quer comprar, ou vender errado. Você pode investir no momento errado. Tá? E aí eu lembro muito de um caso interessante, que é um caso que a gente costuma chamar de febre do ouro, que é quando a pessoa fica tão desesperada, a febre do ouro, que larga tudo, larga a mulher, larga filho, larga a casa e corre lá para
para o garimpo por conta do desespero com o ouro. Como é que isso acontece? Imagina o seguinte, Bitcoin é um negócio que tem todo mundo falado recentemente, que o Bitcoin deu umas altas aí, absurdas e tal. E aí você vai, na ideia de investir em Bitcoin, você vai investir pouco, né? Você não conhece Bitcoin, você coloca lá R$ 100. Aí o Bitcoin sobe 100%, ou seja, agora você tem R$ 200. Mas você não está mais rico, porque você só ganhou mais R$ 100. Aí você começa a pensar assim, eu devia ter colocado mais. Porque se eu tivesse colocado R$ 100.000, agora eu estava com R$ 200.000. Então na próxima vez que eu for investir, eu vou colocar mais dinheiro. Perceba que se você investiu sem saber o que você está fazendo, você deu sorte. Só que não significa que você vai dar sorte de novo. O fato de você ter lucrado 100% ali não significa nada. Inclusive, investir pela sorte é uma das formas garantidas de você perder dinheiro. E se você quiser, você pode testar. Eu estou falando porque eu já testei e já perdi dinheiro e não é agradável. Então a forma ideal para você lidar com isso é definir os seus planos de curto, de médio, de longo prazo, o que eu quero comprar, o que eu quero atingir em termos de patrimônio, eu quero me aposentar, com quantos anos, para aí você começar a pensar na distribuição dos seus investimentos. Outra coisa importante é você entender que você não é igual a todo mundo. Será que você aguenta perder dinheiro? Será que você aguenta investir na renda variável? Porque eu vou falar uma coisa para você. É melhor perder pouco do que perder muito. Mas é melhor perder nada do que perder pouco. Isso eu posso garantir. Tá? Importante é você entender também, eu já falei sobre isso, a escala de risco e retorno, e você entender que liquidez também impacta nos seus planos, porque dependendo do tipo de investimento, se você tirar ele antes da hora, você perde dinheiro. Né? Então, vamos começar entendendo um pouco da diferença entre os dois grandes mundos aí dos investimentos, que é renda fixa e renda variável. Exatamente como é que funciona a renda fixa e renda variável? Bom, a renda fixa, por mais que você tenha ouvido falar por aí, a renda fixa acabou, a renda fixa não existe mais, a gente ouve muito falar isso, principalmente em épocas de juros baixos, tá? Isso é besteira. Isso não existe. Renda fixa é importante para o investidor e é importante por uma grande razão. A renda fixa protege o investidor de várias coisas, mas principalmente protege o investidor dele mesmo. Evita que o investidor comece a sair investindo em qualquer coisa que ele ache por aí. Que ele acha que agora é Bitcoin. Ah, não, mas agora é opções. Então, é uma forma do investidor ter contato com o mundo dos investimentos, ajuda você a economizar, a se programar para fazer compras, ajuda você a não fazer nenhum tipo de besteira na bolsa e protege parte do seu dinheiro da flutuação da renda variável. Né? Por quê? Porque a renda fixa ela tende a ser mais segura, ela tende a ser mais estável, ela tem certa previsibilidade, mas ela não é perfeita. Então, como o risco da renda fixa é menor, os retornos são menores também. Vamos dar uma olhada na renda variável. A opção da renda variável, ou seja, para que existe a renda variável? A renda variável é para aumentar o seu ganho, porque os ganhos na renda variável são ilimitados, mas as perdas são potencialmente ilimitadas também. Então, o jeito certo de você usar a renda variável é procurar ser sócio de boas empresas, comprar bons fundos imobiliários, ter bons investimentos, ter ativos de valor na sua carteira que vão te trazer um bom retorno, mas que não vão te expor muito ao risco. Porque o risco, ele faz parte da renda variável. Ele é normal, ele existe, ele faz parte, mas você não precisa se expor ao maior risco possível. Né? E tem uma pergunta que aparece sempre, 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 que talvez você já tenha se feito, eu já me fiz essa pergunta várias vezes também, que é a seguinte: quanto é que eu devo ter de renda variável? Né? Se eu comecei com renda fixa, eu tenho 100% da renda fixa, quanto é que eu tenho que ter de renda variável? Assim, na verdade, depende muito de pessoa para pessoa, depende da sua tolerância a perdas, se você vai aguentar ver perder uma parte do seu dinheiro, ou pelo menos ver ele diminuir, dos seus horizontes de tempo também, porque renda variável é importante você investir no longo prazo, sabe? Se quando você vai estar disponível ali, se você precisar do dinheiro, será que você vai ter condições de esperar? Será que você tem uma boa reserva de emergência? Mas, para não deixar essa resposta no ar, muitos educadores financeiros usam uma coisa que se chama regra dos 80 ou regra dos 100. É uma regra muito simples, ela não significa que você tem que seguir, o que você precisa talvez é começar a pensar no que seria tolerável para você, mas a regra dos 100 e a regra dos 80 funciona de uma forma muito similar. Você faz o seguinte, você pega a sua idade hoje, você faz 80 menos a sua idade. Então, 80 menos 40, 40%. Significa que, segundo essa regra aqui, a regra dos 80, eu deveria ter, no máximo,
40% do meu patrimônio em renda variável. Mas Filomeno, para mim, 30% é o suficiente, é o que eu tenho hoje. Eu posso mudar lá mais para frente. Mas por que você usa essa regra aqui? Porque a ideia é que quando você vai ficando mais velho, você tem uma exposição menor à renda variável por conta da flutuação dela. Então você vai diminuindo o percentual de renda variável, primeiro porque você vai ficando mais velho, logo você não vai aumentando seu tempo de vida, né? Vai diminuindo o espaço que você tem aí. Então você vai trazendo mais dinheiro para a renda fixa, para aquela opção que é mais estável, para aquela opção que é mais previsível, que você consegue sacar sem grandes prejuízos. Por isso que se coloca essa regra aí, que pode ser aí dos 80, a regra dos 100. No caso, a diferença para a regra dos 100 é que no 100 você faz 100 menos a sua idade. No meu caso ali seria 100 menos 40, ou seja, eu poderia colocar até 60% dos meus investimentos em renda variável. Isso não diz nada, tá? É importante que você tenha só uma base, mas você não precisa se prender a essa regra. Pois bem, dito isso, vamos dar uma olhada nos principais investimentos que a gente vai passar por aqui hoje, para a gente ver como é que eles estão colocados na escala de risco versus retorno. Essa escala é uma escala razoavelmente consensual. O que eu quero dizer com razoavelmente consensual? É o seguinte, razoavelmente quer dizer que a maioria das pessoas no mercado considera essa escala desse jeito. Você pode ver em algum outro lugar alguém que, por exemplo, considera que poupança é mais arriscado que tesouro direto, ou tesouro direto mais arriscado que poupança. Mas não muda muito. Você nunca vai ver alguém dizer assim que tesouro direto é muito mais arriscado que criptomoedas, porque isso não faz sentido. Então eu vou mostrar para você aqui as principais opções de investimento que você tem disponível. Não são todas, claro, mas são as principais e como é que elas estão classificadas. Mas só para deixar claro aqui, nessa escala de risco e retorno, a gente tem aqui do lado esquerdo o retorno, baixo, médio, alto, e do lado direito, risco, baixo, médio e alto. Pois bem, a gente começa com as opções de renda fixa. Eu tenho poupança, que o risco é baixo, e o retorno também é baixo. Tesouro direto, que tem um retorno um pouquinho maior e um risco um pouquinho maior. E aí o tesouro direto tem que fazer uma distinção, porque o tesouro direto não é um tesouro direto. São várias opções de título de investimento. E dependendo daquela que você usar, você pode estar exposto a um pouco mais de risco. Não é o risco de perder dinheiro, mas é um risco relacionado à liquidez. Certos tipos de título do tesouro IPCA, por exemplo, se você investir nele para o longo prazo, mas resolver tirar antes, você pode perder dinheiro por uma coisa chamada marcação a mercado, que é uma variação que tem no valor do título. Mas se você levar ele até o vencimento, você recebe aquilo que você pagou, aquilo que você contratou, tá? Você tem CDB, LCI e LCA, que são tipos de investimento que eu vou explicar mais para frente o que são, fundos de renda fixa. Todos esses estão de risco de médio para baixo e de retorno de médio para baixo também, tá? Depois, a gente começa na parte de renda variável, que aí são os riscos e retorno de médio para cima. Ou seja, fundos imobiliários tem um risco um pouco menor, tem um retorno menor também. Depois você tem os fundos de renda variável. Depois você tem as ações. E por fim, com risco altíssimo, mas também com potencial de ganho muito grande, criptomoedas e opções. Tá? Por padrão, se eu tivesse que dizer para você assim, o que você acha que alguém que está pensando em investir para aumentar o patrimônio no que você acha que essa pessoa deve focar, eu diria que, na maioria dos casos, você deve focar na parte de risco e retorno de médio para baixo. Por quê? Porque aquilo que tem um risco muito alto, e eu vou te explicar lá para frente por que criptomoedas e opções têm um risco muito alto, esses aí talvez não valham a pena para você. Porque você está pensando no horizonte grande de 10, 20 anos, você está pensando em construir uma riqueza devagar, usando longo prazo, usando o tempo a seu favor. Essas opções, elas podem representar talvez uma diversão, se você quiser aprender, mas saiba que a chance de no longo prazo você enriquecer com essas opções de investimento, ela não é muito grande. Então, por isso que, para quem está construindo o patrimônio, para quem pensa em fazer uma estrutura, né, em ter uma base para ir crescendo de maneira sustentável, normalmente as opções de alto risco não valem a pena, tá? Retornando aqui ao estudo. O próximo passo que a gente precisa analisar é a liquidez dos investimentos. Como eu expliquei, a liquidez é a capacidade que cada investimento tem de ser transformado em dinheiro. Você tinha um dinheiro, você investiu, aquele dinheiro está preso, entre aspas, ali, está retido ali enquanto ele rende. Se você precisar pegar esse dinheiro de volta, quanto tempo vai demorar para você conseguir esse dinheiro de volta? Perceba que muitos investimentos têm
prazos aí altíssimos. Então, vou dar um exemplo para você. Se você resolver comprar um imóvel e se você resolver vender esse imóvel para pegar o dinheiro de volta, você depende do mercado, você depende de alguém querer comprar aquilo, você depende de todo um processo de transação, né, da pessoa comprar, pagar, ou seja, não é rápido. Logo, o imóvel é considerado um investimento de liquidez baixa. Significa que você não consegue transformar ele rápido em dinheiro novamente. Normalmente a liquidez é representada por um D mais um número. Esse D é o dia que você pediu o dinheiro de volta, chamado dia do resgate. O X, né, o número que vai depois, D mais 0, D mais 1, D mais 2, D mais 3, é a quantidade de dias que demora para o seu dinheiro estar disponível na conta. Então, se você está investindo num fundo, por exemplo, que é D mais 30, significa que quando você resolver pegar seu dinheiro de volta, você vai ter que esperar 30 dias para receber. Logo, você não pode usar esse fundo para reserva de emergência, porque já imaginou se você tem uma emergência? Você vai poder esperar 30 dias para receber? Não pode, né? Emergência geralmente é algo que acontece e você precisa resolver de forma urgente, senão não é emergência. Então, tem que prestar atenção nisso também. Outra coisa, existem investimentos que você pode tirar antes do prazo de vencimento do investimento, mas não significa que o dinheiro vai estar disponível para você na hora que você quer. Tem que ter atenção nisso também, que é a questão da carência. Mas para a gente entender um pouco aqui de como é que os investimentos funcionam em termos de liquidez. Então tem uma escala aqui de liquidez de baixa, média, alta também. Os imóveis, como eu disse, são um exemplo de liquidez baixa. Chama imóvel porque você, primeiro que ele não se move, segundo porque você imobiliza seu dinheiro ali, o dinheiro vai ficar preso por um bom tempo. Depois, você tem um carro que, apesar de não ser investimento, é um bom exemplo de um tipo de liquidez que é maior do que a do imóvel, mas também não é uma liquidez muito grande, não. Então, a não ser que você consiga levar numa concessionária e vender por um preço muito baixo, mas enfim, não é algo que você consiga trocar muito rápido. Você precisa de alguns dias aí para transferir, documentação e tudo mais. Depois, fundos de investimento. Em seguida, você tem CDBs, LCI, LCA, que é quando você está comprando, você já fica sabendo quanto tempo vai demorar para você reaver aquele dinheiro. Depois, os fundos imobiliários, ações e opções e tesouro direto. Por quê? Porque esses dependem da abertura da bolsa, do funcionamento da bolsa de valores. Você só consegue negociar fundos imobiliários, ações, opções, tesouro direto durante os dias da semana, no horário de funcionamento da bolsa de valores. Mas ainda assim, eles têm uma liquidez bem alta. Mas aquele que tem a liquidez mais alta de todos, poupança. Por quê? Poupança você consegue sacar o dinheiro a hora que você quiser. Claro que se você sacar antes do aniversário dela, que a poupança ela rende de 30 em 30 dias, né? Se você sacar antes do aniversário, você perde o rendimento. Mas é só isso. Você tem o dinheiro disponível na hora que você quer. Vamos começar pela poupança, então. Poupança, todo mundo sabe, mais antiga do que andar para frente, é simples, é popular, é rápida, tem altíssima liquidez, é facílima de usar, é fácil de abrir, né? Você vai lá com o documento, você já abriu. Se você perder, dizem que se você perdeu seu documento na porta da Caixa Econômica Federal, eles abrem a poupança para você. É usada para quê a poupança? Se ela tem um rendimento baixo, se ela perde da inflação. Poupança, ela pode ser usada para reserva de emergência. Por quê? Porque se você coloca o seu dinheiro num grande banco, na poupança, vinculado à sua conta, e usa essa reserva de emergência, por exemplo, no final de semana, ou no feriado, ou sei lá, durante o domingo, ou alguma coisa assim, você tem certeza que o dinheiro vai estar disponível para você. E aí tem muita gente que fala assim, ah, mas a poupança rende muito pouco, fica ali, estou perdendo dinheiro. Mas é importante você lembrar que você está à frente, se você tem dinheiro na poupança, significa que você não tem dívidas e que você já tem uma reserva de emergência composta, você está à frente de 70% dos brasileiros. Você está muito à frente da maioria de todos os brasileiros. Então, não é algo para você ficar chateado por ter dinheiro na poupança. O fato de você ter dinheiro poupado significa que você não tem dívidas, significa que você poupa dinheiro, que você consegue fazer economia, viver com menos que você ganha, e significa que você tem reserva de emergência. Então, sendo assim, é importantíssimo que você considere a opção da poupança como um ponto de partida. Talvez, né? Porque se você não conseguir poupar dinheiro, você não vai ter como investir. Nunca, 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 nunca. Tá? De qualquer forma, a poupança está aí, ela está disponível, é uma opção boa para renda, para reserva de emergência. Mas vamos para o segundo tipo de investimento da nossa escala ali de risco, Tesouro Direto. Tesouro Direto tem diversas opções de investimento. Tem o Tesouro Selic, que ele rende mais ou menos como uma poupança, você coloca o dinheiro lá, ele vai rendendo, rendendo, rendendo o valor da Selic, que hoje é 2% ao ano, não é muito, também está praticamente empatando ali com a inflação. Mas o que é o bom do Tesouro Direto?
Você poderia dividir, por exemplo, a sua reserva de emergência, parte na poupança, parte no Tesouro Direto. Você ganha um pouquinho mais de rendimento do Tesouro Direto. Mas essa segunda parte da sua reserva de emergência, ela não fica disponível todos os dias. Então, você não poderia usá-la, por exemplo, no final de semana, no feriado, no meio do carnaval. Mas você poderia preparar o seu plano para usar as opções de longo prazo do Tesouro. O Tesouro tem basicamente três tipos de título. Tem o Selic, que é esse que corre como se fosse um CDB, por exemplo, ele vai só que corrigido pela Selic. Ele tem o pré-fixado, que é aquele que quando você compra, você já sabe o quanto vai render lá no final. E ele tem o pós-fixado, que ele é reajustado de acordo com a inflação. O pré-fixado, o problema dele é que você está meio que chutando, né? Porque se no futuro a taxa de juros subir muito, você já tinha comprado com uma taxa de juros baixa, você não ganha muito. Agora, se você comprou com uma taxa de juros boa e os juros caíram, então aí você pode estar ganhando mais. E aí, o IPCA, que é o Tesouro IPCA+, ele é corrigido pela inflação. Esse aí vai sendo ajustado ao longo do tempo. Mas o importante de você saber é que o IPCA é para o longo prazo, porque ele sofre uma coisa chamada marcação a mercado. Então, se você tirar o dinheiro antes do prazo, você pode perder um pouco ou pode ganhar um pouco, mas enfim, você fica exposto a essa variação. Então, o Tesouro Direto é um pouquinho mais complexo, ele tem uma liquidez média, porque ele depende da bolsa, ele gera mais rendimento, ele pode ser usado, como eu disse, como uma segunda linha, né, de reserva de emergência, mas é bom você pensar no Tesouro Direto como uma opção de longo prazo, principalmente a opção do Tesouro IPCA. Se você já investe no Tesouro Direto, isso significa que você está além de quem já investe na poupança. Por quê? Porque você já tem um certo planejamento para poder escolher o título que você vai investir. Você precisa saber se é para curto prazo, Tesouro Selic. Se é para médio ou longo prazo, aí você tem que ver o quanto é médio ou longo para você, mas longo prazo, com certeza, Tesouro IPCA. Você entende como uma corretora funciona, porque você provavelmente já precisou comprar ou já precisou vender isso pela corretora, teve que usar o home broker. Então, percebe como você já está bem evoluído em relação à maioria das pessoas, à maioria dos brasileiros? Você já entendeu a lógica da compra e venda, né? Então, quem está nessa posição, está numa posição muito boa, está de parabéns. O que você tem agora é que continuar estudando e continuar melhorando. Quem não chegou aí ainda, quem está ainda lá atrás, de repente trabalhando com as dívidas, montando a reserva de emergência ou ainda na poupança, tá ótimo também, tem que ir devagar. E o Tesouro Direto é um excelente passo para quem quer sair da poupança. Na verdade, na minha opinião, é o melhor passo. Se eu tivesse hoje só com investimento na poupança, eu iria começar com o Tesouro Direto, porque o risco é muito baixo. O risco do Tesouro Direto, de você perder todo o dinheiro que você tem no Tesouro Direto, é basicamente o risco do Brasil quebrar, e esse risco é pequeno. Tá? Vamos agora para a gente conhecer aqueles investimentos que são bem populares. O CDB, que praticamente todos os bancos oferecem. O CDB sabe, fantástico, os bancos adoram. CDB tem basicamente dois tipos, um com taxa pré-fixada, quando você compra, você já sabe quanto vai render, e o outro com a taxa pós-fixada, você não sabe quanto ele vai render, e normalmente ele é atrelado ao CDI. Se você não sabe o que é o CDI, se você não sabe o que é Selic, aí no meu canal tem um vídeo que explica tudo, chama Selic versus CDI. Por que uns investimentos são associados ao CDI, outros a Selic. Na prática, eles são muito próximos, sabe? O valor de um é muito próximo do outro. Então, se você sabe que Selic, hoje em dia, está em torno de 2%, está 2% ao ano, né, na verdade, você sabe então que o CDI deve estar mais ou menos ali também. CDB, você paga imposto de renda, ele não é isento de imposto de renda, você paga IOF também nos primeiros 30 dias, o IOF, ele é regressivo, então vai diminuindo a incidência de IOF até chegar aos 30 dias, depois dos 30 dias você não paga mais, paga se você tirar o dinheiro, né? Ele é protegido pelo Fundo Garantidor de Crédito, até 250 mil reais por pessoa, por instituição. E é importante você lembrar o seguinte, primeiro, olho vivo na questão da porcentagem do CDI. Nada menor do que 100% do CDI vale como investimento nos dias de hoje. Por quê? Porque se você for considerar que a Selic e a CDI são praticamente a mesma coisa, e que você tem à disposição o Tesouro Selic, que rende 100% da Selic, por que você vai pegar um CDB que é abaixo da Selic, ou seja, que é menos de 100% do CDI, que praticamente é a mesma coisa que a Selic? Então, olho vivo nisso. Selic e CDI são praticamente a mesma coisa. Você tem já acesso a um investimento que te paga 100% da CDI. 100% da Selic, na verdade, perdão. Então você não vai aceitar nenhum tipo de CDB ou nenhum tipo de investimento que te pague menos que isso, tá?
Combinado? Importante também você lembrar que quando você usa o CDB, você ficar esperto com a questão da liquidez, quanto tempo demora para você pegar seu dinheiro de volta. Geralmente, você ganha mais o CDB quando você mantém o dinheiro investido por mais tempo nele, tá? Vamos agora para LCA e LCI. É um nome estranho, é letra de crédito imobiliário, que é LCI, letra de crédito do agronegócio, que é LCA. O que você precisa entender é que você está comprando um tipo de investimento que é lastreado, que é baseado no financiamento que os bancos fazem para o agronegócio, e aí entenda-se agricultura, pecuária, toda a cadeia produtiva, transporte, ou para o ramo imobiliário. Então, os bancos emprestam dinheiro e o que você está fazendo é você está comprando, está fazendo investimento baseado nesse empréstimo que foi feito. Interessante da LCA e LCI é que são isentas de imposto de renda. Tá? Outra coisa, tem proteção do FGC, do Fundo Garantidor de Crédito, até 250 mil por pessoa, por CPF e por instituição. Tem uma baixa liquidez porque normalmente você não pode sacar antes de 90 dias. Tá? Em alguns casos, você não pode sacar antes do vencimento de maneira nenhuma. Isso é muito importante quando você for contratar LCA e LCI. Fica de olho nessa questão, porque algumas você vai poder sacar depois dos 90 dias, e aí às vezes tem alguma penalidade, às vezes não, mas tem algumas que você não pode, você é obrigado a levar até o vencimento. Por essa característica de LCA e LCI, você não deve usar de forma alguma para reserva de emergência, tá? Você pode usar para investimentos de longo prazo ou para investimentos que casam com o investimento das letras de crédito. Tá ok? Os bancos adoram oferecer essas aí também. Fica atento, sempre faz uma comparação com a famosa taxa livre de risco. Qual é a taxa livre de risco do Brasil? É o Selic. É a Selic. Por que a Selic? Porque eu consigo investir no Tesouro Direto, no Tesouro Selic, com um risco muito baixo, recebendo 100%. Então, nada do que seja oferecido abaixo disso vai representar algum ganho para mim, né? Eu vou investir meu dinheiro em algo que rende menos que a Selic? Faz sentido. Pronto. Vamos falar de fundos de renda fixa. Fundo de renda fixa significa o seguinte: o fundo, o conceito do fundo. Você vai pegar o seu dinheiro e vai entregar para alguém fazer a gestão do seu dinheiro, para alguém investir o dinheiro para você. Geralmente o fundo ele funciona assim: ele é composto por uma quantidade X de cotistas, cada pessoa que faz parte do fundo compra uma parte, uma cota, né, ou várias cotas do fundo, e você tem um gestor, que é uma empresa, normalmente, uma pessoa, que vai investir o dinheiro, e aí se é fundo de renda fixa, tem regras para ser chamado de fundo de renda fixa, e normalmente ele precisa ter até 95% do capital dele investido em certos tipos de investimento. Eu não vou explicar tudo aqui, porque realmente é muita coisa, mas o que você precisa entender é o seguinte: fundo de renda fixa, ele pega o seu dinheiro e investe em várias opções de renda fixa. Quais são os problemas do fundo? Primeiro, não é você que está cuidando do seu dinheiro, é outra pessoa, é uma outra instituição, né? Segundo, você não tem proteção do Fundo Garantidor de Crédito. Tá? Terceiro, importante, cada fundo de investimento é uma história. Um pode ser de um jeito, outro pode ser de outro, alguns são simples, outros são indexados, outros têm investimento no exterior. Então, em geral, você precisa tomar cuidado com o fundo de investimento de renda fixa, porque talvez o que você esteja fazendo aí, colocando seu dinheiro para alguém investir para você, pode ser melhor, mas também pode ser pior do que você mesmo investir. Você precisa lembrar que o Tesouro Direto tem opções boas de renda fixa com menor risco. Mas talvez o grande problema dos fundos, e aí fundo de renda fixa e fundo de renda variável são iguais, é o que se chama de come-cotas. O come-cotas é um adiantamento do pagamento de imposto. Então, você vai ser cobrado em adiantado pelo imposto de renda. O governo vai cobrar isso de você. Então, você vai pagar uma parte daquilo. Por que isso é ruim? Porque o que você quer é investir o seu dinheiro e deixar ele quieto lá rendendo juros sobre juros. Quanto mais juros ele render, mais juros ele vai rendendo sobre aqueles juros e por aí vai. Quando você tem que adiantar o pagamento do imposto, faz sentido. Não tem razão. O que você quer é justamente o contrário. Você quer atrasar o pagamento do imposto. Você quer pagar o menor imposto possível, o mais longe possível, para que esse imposto fique ali dentro dos seus rendimentos, dentro da sua máquina de investir, rendendo e indo embora, né? Então, essa talvez seja uma grande desvantagem dos fundos de investimento. Vamos falar agora de renda variável. Essas foram as principais opções que eu escolhi para falar hoje aqui sobre renda fixa. Se você tiver alguma dúvida, se algo que não ficou claro, deixa sua pergunta, deixa sua dúvida aqui nos comentários, eu vou responder com o maior prazer. E se por acaso você
ainda não entendeu bem a questão da Selic e da CDI, faz o que eu falei, procura o vídeo que tem aqui no canal explicando exatamente Selic e CDI, são bases muito importantes para você compreender o funcionamento da renda fixa. Tá? Renda variável. A primeira opção de renda variável hoje em dia, que é uma das mais interessantes, são os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários, eles funcionam mais ou menos assim. Você tem uma quantidade de acionistas, de cotistas, né? O dinheiro desse pessoal todo, o dinheiro do fundo todo, é usado para comprar imóveis, né? E aí existem vários tipos de fundos, fundos que têm imóveis físicos, fundos que na verdade só têm direito, mas para você entender um pouco melhor, imagina, por exemplo, um shopping aí que você gosta de frequentar. Agora, não tanto por conta da pandemia, mas quando você tem vontade de frequentar, você vai nesse shopping. Esse shopping, ele não pertence às lojas que vivem ali, ele pertence a uma empresa. E às vezes essa empresa é dona de vários shoppings. E essa empresa ela pode ter disponibilizado um fundo para você se você quiser comprar um pedaço daquela loja, daquele shopping. Você não vai comprar um pedaço físico do shopping, você vai comprar um pedaço do direito dele. Mas qual que é a parte interessante disso? Você pode investir pouco. Você pode negociar aquele pedaço que você comprou, você pode comprar e vender se você quiser. Por padrão, os fundos são obrigados a distribuir 95% do lucro líquido deles. Isso significa o seguinte: aquelas lojas pagam aluguel e aquele aluguel vai compor, né, a estrutura do fundo e o lucro vai ser dividido para você. Ou seja, você vai receber uma porcentagem daquele aluguel sem ser dono da loja. Sem ter que consertar a loja, sem ter que ir lá tirar inquilino, se por acaso o cara não estiver pagando. Você não tem que se preocupar com uma série de outras coisas, você não tem que ir lá pintar se algum dia, você não tem que consertar cano. Imagina, você é dono do imóvel, dono de uma parte dele, mas você não tem toda a preocupação que um dono de imóvel normalmente tem. E você pode comprar e ir aumentando a sua participação. Mas é importante você lembrar uma outra coisa, que você não tem direito ao imóvel físico. Tá? Não é como se você tivesse comprado, por exemplo, juntado 3, 4 pessoas e comprado uma casa e aí vocês dividido lá na escritura. Não é assim, você não tem direito físico, você tem direito ao fundo, não ao imóvel em si. Dependendo do tipo de fundo, ele pode ser isento ou não de imposto de renda, e esse tipo de investimento não tem proteção do FGC. Ele é uma excelente opção porque te rende um dinheiro mensalmente, ou seja, você vai lá, compra cotas do fundo do fundo imobiliário e mensalmente você vai recebendo um pouquinho de dinheiro e esse dinheiro você vai usar para reinvestir e aí você vai fazendo a sua máquina de investir dinheiro trabalhar, né? Vai criando renda e por aí vai, até que chegar um ponto, por exemplo, que se você tiver muito dinheiro investido em fundos, você pode ter uma renda fixa mensal que iguala o seu salário, por exemplo, né? Seria uma excelente opção. Eles normalmente variam menos do que as ações, mas é um tipo de renda variável, ou seja, é um investimento para você já ir com mais cuidado. Depois dos fundos imobiliários, existem os fundos de renda variável. Fundo de renda variável, a filosofia é muito parecida com o fundo de renda fixa. Só que em vez de investir em renda fixa, eles investem em renda variável. O que acontece? O seu gestor ele vai procurar, dentro das regras do fundo, investir o seu dinheiro para ter a melhor performance possível, né? Normalmente, esses tipos de fundos, eles oferecem mais risco, porque estão expostos à variação da renda variável, e você pode, inclusive, ter que pagar a taxa de performance dependendo do fundo. Então, antes de você investir, você precisa ler e entender bem o fundo, porque cada fundo é uma história. Esses não têm proteção do FGC, e podem ser de investimento em ações, podem ser de investimento em commodities, em derivativos, mas eles também sofrem ação do Come Cotas, então eu acredito que essa seja uma grande desvantagem de investir nos fundos, é você ter que adiantar o pagamento de imposto. As ações, todo mundo gosta de falar de ações, né? A gente vê milhões de filmes em Hollywood falando de investimento em ações, ganhar muito dinheiro, ficar milionário. O que é importante você pensar em relação a ações? Que você vai se tornar sócio, você tem a oportunidade de se tornar sócio de boas empresas. E antes de se tornar sócio, você precisa estudar para escolher boas empresas, precisa aprender a fazer isso, né? Porque essa não é uma relação de namoro, é uma relação de casamento. Logo, você vai investir em ações como estratégia de longo prazo, e quando você investe no longo prazo, o preço da ação, aquela variação, a bolsa subiu, a bolsa caiu, o preço subiu, o preço caiu, aquele negócio, aquela loucura toda não te afeta. Porque para você, no longo prazo, estando investido, sendo sócio de uma boa empresa,
O preço não importa. E essa é uma distinção muito importante. Tem um vídeo no canal que eu falo sobre isso também, a diferença entre preço e valor. O preço é aquela informação que aparece ali na bolsa, a ação da empresa tal está valendo isso, está valendo aquilo. Aquilo não tem a ver com o que a empresa realmente faz lá atrás. É só o que as pessoas estão dispostas a negociar ali naquele momento. Então as pessoas confundem as coisas. Uma empresa que teve uma ação que valorizou muito, não necessariamente é uma boa empresa para você ser sócio. É por isso que estudar ações é um capítulo à parte. Na filosofia de investimento para acumular riqueza, para acumular patrimônio, você vai devagar, você estuda boas empresas, você começa um pouco e você compra pensando em levar esse investimento até a empresa não existir mais, até o final dos tempos. Tá? Por isso mesmo que você não se importa com preço, que é uma variação instantânea, e por isso mesmo que você precisa também ter estratégias boas de controle de risco. Uma boa estratégia de controle de risco, por exemplo, é você nunca ter muito mais do que 2% do seu patrimônio investido numa única empresa. Porque a empresa é uma instituição capitalista. Sendo assim, ela vive para dar lucro. Se ela parar de dar lucro, se acontecer alguma coisa e a empresa quebrar, você vai perder 2% dos seus investimentos. Então, você não vai morar na rua, você não vai precisar vender o carro, não vai precisar vender a casa para poder honrar seus compromissos, né? Então, ações fazem muito parte da carteira do investidor, mas depende muito da tranquilidade do investidor. Se você não está tranquilo em investir em ações, não precisa. Vai devagar, vai estudando, sua hora vai chegar. Chegou a minha, chegou a hora de um monte de gente, a sua vai chegar também, e você vai fazer isso com segurança, com tranquilidade, sem se preocupar com bolsa subindo, bolsa caindo, porque realmente não é preciso. Vou falar aqui rapidamente de duas coisas que muita gente pergunta, e eu acho importante deixar claro que não são investimentos. Loteria. Loteria não é investimento. Sabe por quê? Porque sua chance de ganhar é uma em 50 milhões. É 33 vezes mais fácil você ser atingido por um raio. É 2,5 vezes mais fácil você virar um santo da Igreja Católica do que você ganhar na Mega Sena. Logo, o dinheiro que você investe lá, e eu sinto muito falar isso, mas assim, o dinheiro que você coloca na Mega Sena é um dinheiro jogado fora. A sua chance de ganhar é muito pequena. Considere a hipótese de usar esse dinheiro para investir, porque aí você tem muito mais chance. Outra coisa, título de capitalização. Título de capitalização, entenda-se telecena, tá? Telecena, a famosa telecena. O que é a telecena, na verdade? Você investe o dinheiro, você compra o título de capitalização, você entrega o seu dinheiro para o banco ou para a financeira. Você supostamente concorre a prêmios, mas não dá para ter certeza se você está realmente ganhando prêmios ou não. E aí você pode nunca ganhar. E você vai receber alguma coisa de volta. O quê? Você vai receber, supostamente, o dinheiro que você comprou, a telecena ou alguma outra coisa, corrigido com uma correção qualquer, muito abaixo da inflação, normalmente, e ainda descontado um monte de taxa. Ou seja, também é um excelente investimento para o banco, é um excelente investimento para o Silvio Santos. Não é para você. Título de capitalização e loteria não são tipos de investimento, deixa ele para lá, esquece isso. Agora, se você investe, joga na loteria, joga na Mega Sena para curtir, para se divertir, é outra coisa, né? Mas não é investimento, tá? Falar aqui de debentures. Debentures é algo também complexo, porque tem gente que fala bem, tem gente que fala mal. Em geral, o que você está fazendo é emprestando o seu dinheiro para uma empresa que você não tem direito de processar se ela não te pagar. Então, por aí já dá para você ver que não é um bom negócio. Costuma ter rendimento de renda fixa e risco de renda variável. Então, se você quer emprestar o seu dinheiro para alguém, fica aí a dica, empresta para o Tesouro. Sabe por quê? Porque o Tesouro é do governo federal. Então, assim, debêntures é um negócio. Existe o seu lugar nas carteiras de investimento por aí, mas é uma coisa super complexa. Se você não sabe, se você não viu, não sabe do que se trata, mantenha a distância, é muito melhor. Muito melhor você não arriscar seu dinheiro, né? Tem até uma frase que diz: debentures mais ou menos entra naquela categoria do pague para entrar e reza para sair. Próximo da lista, opções. O que são opções? Opções são os famosos derivativos. São as formas de investimento preferidas dos day traders, daquelas pessoas que fazem propaganda, e recentemente tem umas propagandas do cara que vai tomar um café, e aí ele faz uma operação no celular e ganha o dinheiro que ele vai pagar o café, né? Isso aí pode funcionar para umas pessoas, pode funcionar para outras não. O que eu vou dizer é o seguinte, opções, elas podem ter perdas ilimitadas, entende? Você pode perder muito mais do que você tem, porque você pode estar fazendo uma coisa chamada venda descoberto. Na prática, você está fazendo apostas no mercado futuro, são bem complexas,
tem um prazo definido para vencer, para você exercer. Se você não souber como funciona, o negócio pode virar uma dor de cabeça danada. Vai por mim. Também é algo que você pode estudar se você quiser, mas não faz parte da filosofia aqui do, da acumulação de riqueza, né, de patrimônio. Assim como também as criptomoedas. Por quê? Porque as criptomoedas, primeiro que são algo que a gente não sabe o que é ainda, né? A gente não sabe se é dinheiro, se não é, se pode usar, se não pode. Eu sei que a coisa tem evoluído bastante, mas ainda não existe uma estrutura de criptomoedas reconhecida no mundo financeiro. E é extremamente volátil, varia muito. Então, quando você começa a colocar dinheiro ali, pode subir muito, pode cair. Recentemente subiu muito o Bitcoin, porque a Tesla comprou um monte de coisa. Você não tem controle sobre isso. A gente também não tem histórico de longo prazo das criptomoedas. E a gente não sabe o que vai acontecer com as criptomoedas, né? Então, pode ser que deixe de existir. Ou seja, se você quer colocar seu dinheiro, você pode colocar, o dinheiro é seu. Mas saiba que a chance de você ganhar muito são as mesmas de você perder muito. Ou seja, 50-50. Não tem como melhorar isso ali, tá? Pelo menos por enquanto. E um outro tipo de investimento que tem aparecido bastante também, muita gente recomendando, é o tal do COI, que é Certificado de Operações Estruturadas. Um nome super complexo para uma coisa que é, na verdade, uma loteria, como eu expliquei ali, misturada com investimento. Ou seja, não é um bom negócio. Pelo menos não é um bom negócio para a gente, investidor. É um bom negócio, sim, para as corretoras, para quem emite o COI. Então, na prática, como é que funciona o COI? Ele mistura títulos de crédito com opções, né, com derivativos. E aí ele investe uma parte e outra parte é meio que aposta. Como eu falei, é meio que uma loteria misturada com investimento e a chance de você perder dinheiro são grandes. Como a filosofia é não perder dinheiro, é ganhar dinheiro, é aumentar o patrimônio, talvez não seja uma boa opção também. E aí eu queria falar para você, para a gente estar na reta final aqui, sobre alguns tipos de investimento que são parte investimento, parte reserva de valor. O que é reserva de valor? Reserva de valor é uma proteção adicional que você cria para os seus investimentos. Na verdade, é uma opção para você diversificar os seus investimentos, mas também você protege parte do seu dinheiro. Você cria uma camada de proteção adicional. Então, primeiro que eu vou falar aqui dos imóveis, né? O imóvel ele pode servir tanto para proteger uma parte dos seus investimentos, como servir para você morar também, porque o fundo imobiliário tem esse problema, né? Você não consegue morar no fundo imobiliário. Você não pode pegar o seu certificado de compra e ir lá e falar assim, eu quero morar aqui nesse apartamento porque eu comprei um fundo imobiliário. Não tem nada a ver. Você não tem direito ao imóvel físico. Por isso que o imóvel tradicional de tijolo e telha, tem o seu lugar. Você pode comprar para morar, você pode comprar para investir, né? E aí, se você for investir, você tem que prestar atenção em algumas coisas. Por exemplo, você tem que prestar atenção se é um imóvel que tem alta procura, se você vai alugar, ele precisa ficar num lugar que as pessoas procuram bastante, geralmente residencial, pequeno, que tem um aluguel baixo, que fique bem localizado, né? Se você vai fazer uma boa compra, ou seja, significa que você, quando você comprar, você tem que pagar um valor razoável, baixa vacância, muita gente procurando, então você nunca vai ficar com ele vago. E se for para morar, aí para morar não tem muita regra, né? Porque cada pessoa é de um jeito. Tem gente que quer morar em casa, tem gente que quer morar em apartamento, tem gente que prefere morar perto do centro, tem gente que quer morar mais afastado. Então não tem muita regra. Mas o que você faz? Você está criando uma proteção, você está imobilizando parte do seu dinheiro. Ou seja, se acontecer uma crise, uma tragédia, uma quebra do sistema financeiro todo, você ainda vai ter onde morar, pelo menos, né? Principalmente se você já for mais velho, você talvez queira ter esse conforto de também não precisar mudar de um apartamento para outro sempre que o seu aluguel terminar, sempre que o seu contrato vencer, né? Então, imóvel é um tipo também de reserva de valor. Outro que aparece, o ouro. O ouro aparece assim, vira e mexe alguém falando, poxa, mas assim, o negócio é investir em ouro, porque ouro não perde dinheiro. Na verdade, em tese, realmente o ouro conserva o valor dele ao longo do tempo, mas ele também não aumenta muito o valor, né? Ele tem alguns problemas, por exemplo, a segurança. Se você for comprar ouro e deixar guardado no cofre do banco e acontecer um colapso na economia, né, uma grande crise, você não vai ter como tirar o ouro do banco. Então, em tese, você teria que deixar o ouro em casa, lá dentro do seu cofre, embaixo do seu colchão, para ter segurança. Para ter segurança contra a crise, porque aí você tem um problema da segurança em casa, alguém pode entrar lá e levar o seu ouro. Também não tem muita liquidez, né? Não é fácil vender ouro, assim, se você precisar. Você não consegue a qualquer momento, 24 horas por dia, negociar ouro. Então não é tão simples assim, também não tem uma liquidez muito boa. Outra opção, moeda estrangeira. E aí, nesse caso, existem várias moedas estrangeiras que você pode comprar e ter com você como uma proteção contra a crise e como uma proteção cambial também. Mas o dólar americano, ele é a
moeda mais aceita no mundo disparado. Então o que você faz? Se você quiser ter uma reserva de valor, você pode ter dólares, pode comprar dólares, você protege também contra o câmbio, que a gente sabe que no Brasil varia muito. Também tem o problema da segurança, que se você for deixar no banco, você fica refém da crise, e se você for deixar em casa, pode acontecer de ser roubado, mas você pode considerar também uma opção para turismo, para quando você for viajar. É uma forma, tem gente que tem gente que não tem, é algo para você estudar dentro da sua realidade, né? E por fim, os investimentos no exterior. Por que eu falo moeda estrangeira é diferente de investimento no exterior? Embora quando você estiver fazendo investimentos no exterior, você vai estar fazendo uma outra moeda, você não vai estar com esse dinheiro com você aqui no Brasil. Esse dinheiro vai estar num outro país. Então, hoje em dia, é relativamente fácil você conseguir abrir uma conta numa corretora dos Estados Unidos, ter acesso às duas maiores bolsas de valores do mundo, onde estão as maiores empresas do mundo, e comprar tanto ações quanto outros produtos financeiros que estão lá nos Estados Unidos. Para você fazer isso, você não precisa nem ter passaporte. Você pode tentar abrir com a sua carteira de habilitação, algumas corretoras aceitam. Você faz uma remessa de dinheiro daqui para lá, sai daqui em real, chega lá em dólar, é convertido pela taxa do dia. Para você fazer a abertura de conta é como se você estivesse abrindo aqui no Brasil mesmo, você manda a documentação toda para lá. Existem várias opções, eu não vou mostrar para você aqui agora por questão de tempo mesmo, mas tem sido bem simples você fazer isso. O que você ganha investindo no em mercados fora do Brasil? Primeiro, você protege o seu dinheiro, né, da variação cambial, ou seja, você tem parte do seu dinheiro em dólar. Segundo, você está protegendo também o seu dinheiro do Brasil. Se acontecer alguma coisa aqui no Brasil, algum problema, alguma crise, lá fora o seu dinheiro está protegido do risco do Brasil. Você consegue investir como sócio das maiores empresas do mundo. A gente está falando de Apple, Microsoft, Amazon. Ou seja, nenhuma dessas empresas você vai conseguir se tornar sócio aqui no Brasil. Isso são empresas gigantescas que tem no mundo todo. Então, é uma boa opção, é uma boa forma e talvez uma das formas mais simples, que traz menos problemas, porque meio que resolve um pouco aquela questão do ouro e da moeda, né? De você ter que guardar em casa, de você, sabe, ter que colocar no cofre ali, o negócio não ficar muito, você não ficar muito seguro com isso. A gente vive no Brasil, a gente sabe como é, né? Como é que isso pode acontecer. Essas opções todas de investimento, todas que eu falei aqui, absolutamente todas, merecem uma atenção, merece que você olhe, que você estude, que você veja se faz sentido. Mas eu vou repetir novamente, você não precisa ter de tudo na sua carteira e você não precisa ter ao mesmo tempo, você não precisa procurar ter tudo ao mesmo tempo, sabe? Amanhã eu já vou comprar um pouquinho de cada. O importante é você ir devagar, é você ir estudando, é você ir aprendendo, é você ir tirando suas dúvidas. De novo, procura aqui no canal, tem muitos vídeos falando de vários desses assuntos, sobre vários aspectos, mas o que vai te enriquecer é o conjunto, é você fazer dinheiro, poupar dinheiro e investir. Não é só investimentos, mas é a parte que a maioria das pessoas se preocupa mais. Ah, se eu conseguir uma taxa boa de investimento, se eu conseguir um bom investimento, aí eu vou ficar milionário. E esquece da cadeia, esquece da fábrica toda de riqueza. Tem que considerar o complexo todo. Fazer dinheiro, ganhar mais, poupar mais e investir mais com segurança, com tranquilidade. E aí eu tenho certeza que você vai atingir os seus objetivos, vai chegar lá.